Olá pessoal, mais um vídeo aí falando agora diretamente em relação à tipologia, para não perdermos tempo. Esse modelo, essas casas de alvenaria são as construções mais tradicionais, em se tratando de Brasil, onde o material utilizado para levantar as paredes são tijolos cerâmicos ou de concreto. As paredes erguidas com tijolo não têm função estrutural, é necessária a criação de vigas e pilares com a finalidade de sustentar o conjunto da construção. As construções realizadas em alvenaria apresentam como vantagem a facilidade de encontrar os materiais necessários em qualquer loja. Mão de obra é maior, mais abundante e é uma grande liberdade em relação à criação do projeto, porque ela não está relacionada diretamente à estrutura. Em contrapartida, é um tipo de construção que gera muito desperdício de material, principalmente com madeiramento para pilar, para viga, para vergas e lajes, e grande quantidade de entulho. Com o tempo, as construções de alvenaria podem apresentar trincas e fissuras ocasionais. O tempo de construção varia de acordo com diversos fatores, como o tamanho do projeto, obviamente, a disponibilidade de material, a quantidade de profissionais trabalhando, etc. As condições de tempo e tudo mais. Esses intempéries climáticos influenciam muito, principalmente os períodos de chuva, mas podemos considerar um prazo mínimo de 4 meses para a construção de 160 metros quadrados. Esse tipo de construção se assemelha muito à alvenaria comum, mas é apresentado grande flexibilidade e versatilidade na construção. Para mim é a melhor opção. E eu explico por quê. A alvenaria estrutural necessita de mão de obra especializada. A sua construção é realizada a partir de blocos especiais, de maneira que toda a parte estrutural, as vigas, vergas, pilares, são passados pelo interior dos tijolos em locais pré-determinados, diminuindo aí significativamente a quantidade de concreto, ferro e madeira. As vantagens desse tipo de obra estão em sua velocidade de construção, representando aí um ganho em tempo de execução de aproximadamente 20% em relação ao concreto armado. Custo com mão de obra reduzido, isso é muito interessante. Menor gasto aí com revestimento e reboco, muito menor. Permite um melhor planejamento de obra, menor diversidade de materiais e grande liberdade de layout, que para mim é fundamental. Uma de suas principais desvantagens está no feito de não poder alterar suas estruturas depois da obra feita, ou seja, não é possível retirar ou alterar uma parede, por exemplo, e durante as suas construções apresentarem limitações na superação de grandes vãos de balanço, restrições de possibilidade de mudança não planejadas durante a execução da obra e dificuldade de improvisação, ou seja, tem que se pensar muito na fase de projeto para que não sofra em relação a esse tipo de impedimento devido ao seu peso. Essa construção com bloco de concreto vem se tornando cada vez mais comum no Brasil, porque além de aumentar a produtividade, aumentar muito, reduz consideravelmente o tempo de execução de um projeto, podendo dar origem tanto às paredes de vedação quanto paredes estruturais, dependendo do tipo de bloco utilizado. O bloco de concreto é um material resistente, duradouro, muito duradouro, tem boa acústica, poupa revestimentos durante a construção, já que os ladrilhos podem ser assentados diretamente sobre os blocos. O seu preço é muito mais em conta do que o tijolo normal. Uma casa realizada com blocos de concreto resulta numa construção moderna. As casas contemporâneas todas vêm com todas estão vindo com essa formatação, com menos desperdício, a redução de mão de obra. Como desvantagem, os blocos de concreto não apresentam uma boa condição termoacústica, Isso é um equilíbrio que tem que ter, E não é só a questão acústica, tem que levar em consideração os intempéries climáticos. As alterações estruturais, depois de um projeto pronto, são restritas e devem ser muito bem estudadas. Esse sistema de construção é composto por paredes estruturais maciças, de concreto, que são moldadas no local com utilização, por isso in loco, um termo latim para no local, com a utilização de formas que modelam impossibilitando que todos os componentes, como instalações sanitárias, elétricas, hidráulicas e as aberturas dos ambientes, possam ser realizados antes da concretagem. Apresenta uma redução significativa no tempo de execução, muita inclusive, e também um menor investimento em mão de obra, já que a formatação de tudo está baseada em formas e obviamente em materiais, resultando em edificações assim perfeitamente esquadrejadas,
por ser margeada por formas e com baixo índice de surgimento de trincas e fissuras nas estruturas. A principal desvantagem para mim desse sistema de construção é o alto preço de compra, né? Ou locação de formas para montagem. Nem vale o investimento da compra das formas, já que o layout das mesmas, do formato ali, inclusive, vai ser utilizado apenas para aquele modelo, então está diretamente ligado ao projeto de edificação, ou seja, não pode ser alterado. Outros tipos de obras, o que você vai fazer? Então, infelizmente, você é obrigado a só ir em locação, que limita demais aí a sua versatilidade em relação ao projeto. Para esse tipo de construção, é extremamente importante ter todos os projetos complementares, como o hidráulico, elétrico, estrutural e arquitetônico definidos, muito bem definidos, para evitar retrabalho durante a construção e para prevenir qualquer inconveniente com o rompimento de tubos e ter que furar a parede durante a fase de acabamento. Aí você perde todo aquele tempo que você ganhou escolhendo essa modalidade. Esse modelo é um modelo controverso, né? Os componentes das casas pré-fabricadas de madeira são produzidos individualmente e depois eles são transladados aí, né, vamos usar esse termo, para um canteiro de obras, onde são encaixadas com perfeição, ou pelo menos deveria ser, sobre o alicerce tradicional de concreto, que devem ser definidos em função do terreno, do projeto que você escolher. As paredes divisórias do banheiro, cozinha e área de serviço, né, que o pessoal comumente chama de áreas molhadas, podem ser construídas em alvenaria. Aliás, devem ser, na minha opinião, com as tubulações embutidas, enquanto o restante das paredes podem ser duplas, né, possuindo aí um vão central para as instalações elétricas ou simples com as instalações aparentes. Aí fica, como o pessoal usa muito eletrocarga, coisas do tipo. Fica até mais fácil a manutenção. As casas de madeira podem ser escolhidas entre modelos padrões prontos, né, é um formato muito utilizado principalmente no sul do país, com possibilidade de alterações até mesmo tendo um projeto totalmente personalizado, que é um pouco mais incomum, desenvolvido de acordo com o gosto do cliente para os construtores. Este tipo de construção apresenta como desvantagem aí uma vantagem. Primeiro, seria o curto prazo de entrega. É bonito, né? Madeira para mim um dos materiais mais bonitos da natureza. Tem um conforto termoacústico e baixo custo, que é bem interessante, tem esse equilíbrio aí de temperaturas e de som bem interessante. Mas em contrapartida apresenta como desvantagem aí o fato de ter cuidados periódicos, e esse periódico é muito pouco tempo. Dependendo da região que você mora, em intempéries grátis, de 2 em 2 anos você até fala, mas a madeira é tratada, isso, aquilo, não funciona bem assim. Madeira é madeira. Então, quando falamos em tratamento para preservação de madeira e proteção contra cupins, é um trabalho considerável, possibilitando aí possibilidade de personalizações restritas no caso de escolha de casas padronizadas, né? Esse tipo de construção se assemelha a um processo aí das casas pré-fabricadas, bem próximo, em madeira, e consiste em módulos, né? São todos modulados, que são construídos separadamente em galpões ou fábricas, já não é em loco, e possivelmente, posterior, né, todo o processo para o canteiro, eles são montados dando origem às casas. Muitos galpões foram construídos nos Estados Unidos e hoje também já está sendo utilizado no Brasil o modelo Silt, né? Ele é içado e ela é montado como se fosse um Lego ali, o galpão. Casas também podem ser feitas nesse mesmo processo, só que depende muito de terreno nas laterais. Seu processo produtivo é muito mais rápido do que a construção em alvenaria comum. Uma casa de 50 metros quadrados, para exemplificar, pode ser construída em 45 dias, fácil. As casas pré-fabricadas de concreto geralmente são escolhidas através de catálogos, né, com modelos padrões, não foge muito assim, foge muito pouco aí, as variações são bem pequenas, mas ainda assim são flexíveis quanto ao tamanho e personalização do projeto, apresentando um muito baixo custo, 30% em média mais barato do que a construção da alvenaria convencional. Como desvantagem, pode ser citado aí requerer um maior investimento inicial. Então, você subdivide aí uma casa comum de alvenaria num processo mais longo. Nesse não, você investe muito mais, porque é muito mais rápido todo o processo e isso precisa ser edificado antes para depois ir para a montagem. Então, existe a necessidade de adequação do terreno na hora de transferir, né, as estruturas para o cenário real ali da edificação,
e uma grande despesa em relação ao transporte dos materiais, que não é nada barato. Esse modelo eu gosto muito de falar, ele vem sendo muito utilizado em áreas comerciais, eu vou falar ele para a área residencial que ainda não é tão explorada. Vamos lá, é um tipo de sistema construtivo que utiliza containers reaproveitados para montar a estrutura das casas e é possível criar até mesmo residências de alto padrão através deles, muito alto padrão. Durante a montagem são criadas estruturas de revestimento interno com a finalidade de receber aí materiais isolantes, né? Tem que haver esse isolamento. Vou tentar gravar um vídeo depois explicando só como é feito isso, para criar um conforto termoacústico e também para embutir as instalações elétricas e hidráulicas, não há como passar por dentro da estrutura de aço original. Seu custo hoje em dia se assemelha ao de alvenaria comum, né? Aí dá uma origem a projetos de aspectos modernos e inovadores, porque os modelos residenciais contemporâneos se assemelham às linhas dos containers. Então, sua construção é rápida, apresentando estruturas sólidas e altamente resistentes à ação do tempo. Para construir uma casa com um container é necessário o respaldo de um bom projeto, não tem como fugir disso, técnico, né? Muito técnico o projeto, garantindo uma boa iluminação. Então a parte luminotécnica tem que ser muito bem elaborada, não é simplesmente distribuir iluminações nas centrais e só. A ambientação e climatização para esse tipo de estrutura modular se tornam um lar habitável com características aconchegantes e funcionais, desde que respeite a região, a incidência de sol, os intempéries climáticas são muito mais evidentes por conta dos materiais. Ainda podemos citar como desvantagem o fato de apresentar algumas restrições em questão aos aspectos arquitetônicos, né? Voltando ao que eu te falei das linhas a serem seguidas. Por exemplo, também aí as restrições de dimensão e o custo do transporte, que o pessoal esquece e não é nem um pouco barato, necessitando de carretas e guindastes para a movimentação das peças.